Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Mais um episódio do Comando Talks, agora comigo também aqui nos microfones. Finalmente o Ângelo resolveu me convidar para esse projeto. Na verdade, eu me convidei, né, Ângelo? É, não é, foi isso, foi isso, mas é que a gente precisa cada vez mais agregar, né? Trazer, Sim. Ah, não foi pelo meu carisma e minha não, competência? não, pela competência, Então mas tá é bom. legal também para ter um público feminino, né? Trazer pro Comando Talks, que tava Claro. muito eu ali, Com né? certeza. E a gente está cheio de novidades. A primeira delas é que a gente está agora no Versa Podcast Studio, que é o estúdio do Marcelo Scuti, que é o nosso convidado do dia. Marcelo, obrigada aí, né, É um pela prazer para mim. parceria. Parabéns pelo Versa, parabéns pela todos os negócios que você tem, né? E vamos lá, eu quero saber já de cara, Marcelo, quem que é você, além de ser um empresário de sucesso que você é, do músico, do pai da Júlia, da Giovanna e do marido da Cláudia, que faz os melhores pães de fermentação natural de Curitiba? Nina, eu sou um cara muito focado em resultado, né? Então, assim, tudo que eu faço, ele tem um objetivo muito claro, né? Então, quando eu fiquei 32 anos no corporativo de agrícola, e o meu foco era resultado de faturamento e resultado de líquido de final, Uhum. né? Quando eu passei para a música, eu quis trazer a minha experiência de marketing, de acesso ao mercado, para a música, porque a música ela é um produto de prateleira. Correto. Então, ela precisa de um marketing adequado para você saber em qual prateleira você vai colocar, para você ter... o que é marketing de acesso ao mercado? É você trazer as pessoas certas para adquirirem o seu produto. Perfeito. Então, esse é o acesso ao mercado. Vamos dizer, qual é o mercado? A gente tem que saber. Então, eu sou um Exatamente. cara focado nisso, sim, e que, para mim, tudo que eu faço pensando no resultado. Perfeito. Não, exatamente. E em qual momento ali da tua carreira a música entrou? Você sempre teve interesse pela música ou foi um hobby que você adquiriu com os anos e Né, tal? então, essa história começou até com a minha mãe, né? A minha mãe, quando eu tinha 30 anos, eu tô com 56. Minha mãe me deu uma guitarra de presente. Olha só. Com 30 anos. Com 30 anos eu comecei. Olha lá, Ângelo, nem tudo está Nem perdido, tá hein? perdido com 30 anos, mas é interessante, mas só antes de você responder, mas você tinha vontade antes ou surgiu Não, eu tinha só vontade. vontade, mas com 30 anos então você ganhou uma guitarra da sua mãe? Não que eu não pudesse ter comprado uma Aham. guitarra, mas assim, eu ganhei essa guitarra e daí essa guitarra me fez perceber o seguinte, que eu queria começar a fazer alguma coisa de música. Sim. Eu estava num período de transição da minha vida que eu acabei até, nessa época eu acabei me separando da mãe da Júlia e tudo mais. Mas isso foi uma coisa que não tem uma coisa a ver com a outra, mas Sim. a música foi um negócio que eu falei assim, eu queria começar a fazer isso. Aí achei dois doidos que queriam fazer junto e falei, vamos fazer uma banda. Eu não sabia nem tocar direito, sabia? Aí começamos, o primeiro ensaio nosso foi uma coisa terrível, assim. Uma coisa, assim, a gente ficava olhando e falando, não, pelo amor de Deus, viu? Só que foi o primeiro, foi o segundo, você já via que começava a ter melhora. E eu comecei a estudar guitarra, comecei a estudar canto, e foi melhorando. Então, assim, eu nunca fui um cara com habilidades, com dons, assim. Mas eu sempre me esforcei, né? Sim. Dentro do que eu podia fazer. Aí eu tenho uma banda que é a Cartel 70, a banda já tem 20 anos. 20 anos? Caramba, olha E só, eu assim, não sabia. mudou quase todo mundo da banda, menos eu. Menos Ficou você. você. Você é o líder da banda. Não, eu acho assim. O frontman. Eu sou o frontman, mas eu sou um cara assim que eu acho que a banda é uma irmandade, sabe? Sim. Então eu me sinto muito bem. Hoje a formação que está na banda é uma formação muito boa. A gente tem os ensaios nossos muito leves, assim, muito divertido. Então, aí você falou assim, qual a importância? Tem mais de 20 anos, tem quase 26 anos Nossa. a banda. E E aí o que vocês tocam, assim? Qual é o estilo de vocês? E essa assim? banda foi a que você começou lá, É. que você não sabia tocar, porque fazendo Isso. as contas, 56 menos 30, Essa 26. banda, a Cartel Sempre 70 foi ela. desde sempre. E vocês tocam, assim, o que, assim, qual que é o estilo de vocês, assim, pra quem não conhece? Cara, eu sou do rock and roll, sempre Ah. fui, né? Só de você olhar pra mim, você já vê.
Mas eu sou um cara que eu gosto de músicas anos 70, 80 e 90. O que são as principais influências de vocês, assim? Cara, eu gosto muito de Creedence. Anos 60 também põe nessa Creedence, Beatles, Elvis. Eu gosto muito disso daí. Então, assim, a gente acaba pegando uma influência, aí quando você vai para anos 80, já entra Pink Floyd, já entra algumas coisas assim. Então, a gente procura fazer um set list que seja as melhores músicas de sempre. Sim. Então, assim, a gente põe algumas músicas um pouco mais difíceis, às vezes, que ninguém toca. Sim. Que, assim, a grande maioria dos músicos de Curitiba, eles têm o mesmo set list. Exato. Você vai no bar, é sempre a Sempre mesma a mesma. música. Você sabe até a verdade. sequência já, né, que vai ter, né? Exatamente. Sempre Você toca sabe o o que vai Talking Heads. acontecer, né? Exatamente. E a gente, quando a gente toca, a gente sempre observa muito assim, nossa, essa música, putz, Sim. nossa, essa música. Sim. Então, a gente tocou sábado passado, daí eu comecei a cantar uma música, aquela música do LSD, que é a Carla. Ah, nossa, um E o clássico. clássico, né? E assim, todo mundo veio junto. O negócio foi, assim, todo mundo cantando junto. Foi um negócio que, para quem é músico, ainda mais músico semi-profissional, que nem eu sou, Semi-profissional. é muito bom você ter o aplauso do público, é muito Sim. bom você ter o público devolvendo para você a energia que você está mandando para Sim. ele, né? Que bacana. Mas a música, respondendo a tua pergunta originalmente, Sim. como eu fiquei muito tempo no corporativo, e eu tinha ensaio toda segunda-feira, Uhum. o ensaio me ajudava a desopilar. Imagina. Então eu tinha uma vida muito estressante, a gente corria muito, viajava muito, muita meta, muita cobrança para fazer muita coisa. E nas segundas-feiras que a gente sempre ensaiava, por exemplo, das 8 à meia-noite. Uhum. E eu chegava em casa 1h da manhã e saía para viajar na terça-feira às 7. Nossa. Só que o que acontece comigo? Eu viajava com a minha cabeça excelente. Com a cabeça, tipo, Cabeça boa, zerada. zerada. Então, assim, isso daí me ajudava nas ideias, isso aí me ajudava no meu trânsito com meus clientes, porque eu estava sempre de boa, estava com a minha cabeça boa. Sim. E daí, lógico, o ritmo da semana vai te pegando, e daí quando chegava segunda-feira de novo tinha ensaio. de novo. Não é terapia, mas era terapêutico. E eu falo sempre isso, Nina, eu agradeço muito a música, porque a música me manteve vivo. Que legal. Porque, assim, eu tenho uma gratidão pela música. Que legal. Porque se eu não tivesse tido a música na minha vida, eu não sei nem se eu estaria vivo. Caramba. Porque eu tive muito problema, assim, eu engordei muito na época, tive problema de pressão arterial, estresse, mas eu fui parar 3 vezes numa UTI com pressão de Caramba. 20/18. Meu Deus. Assim, não morri porque não estava na minha época, né? Mas, assim, e a música sempre foi me desopilando disso, me colocando num caminho bom. Que legal. É legal, né, Marcelo, ouvir isso. Assim, eu também sou muito ligado à música, assim, e vejo que a gente, infelizmente, assim, ainda, né, no Brasil, principalmente, não sei se como é que é fora isso, mas no Brasil parece que a música é deixada de lado no ensino, né? Assim, eu acho que deveria, desde criança, porque a música faz você relaxar realmente, né? Você começa, eu acho que uma coisa, talvez você até citou, da questão de você estar viajando e tudo, né? Eu acho que a música sempre tem novidade, né? Para você aprender, para você melhorar. E eu acho que é uma pena que a gente não tem, né? Na Essa vida, cultura, assim, né? essa cultura desde a infância, ter uma obrigatoriedade de ter, né? Para quem tem filho pequeno, o que eu sempre indico, né? Eu tenho uma escola de música também, Sim. e a gente tem musicalização infantil. Eu sempre falo pro pessoal, gente, a criança que cresce com música, ela cresce diferente. Por quê? Porque o poder cognitivo aumenta, a parte de relacionamento aumenta, a parte de habilidades manuais aumenta, a parte de vergonha fica para trás. Uhum. Então, assim, a criança fica mais sociável e ela tem condição de ser mais inteligente. Por quê? Sim. Porque quando você lida com música, você usa até 30% a mais da sua capacidade cerebral. É muita coisa. Caramba, é muita coisa. Eu não sabia muita que era coisa. tanto. É muita coisa. E daí, se você for pegar isso e transferir para você aprender uma nova matéria, para você aprender uma língua, para você aprender qualquer coisa,
você já está na frente, por quê? Porque a tua mente já está preparada para ser maior do que a média do pessoal. E assim, mas tem essa história de que tem que ter talento para tocar, porque assim, eu sempre tentei. Uma vez eu porque queria um violão, aí ganhei o violão, fiz 2 aulas, larguei o violão, aí depois eu queria um teclado, ganhei o teclado, eu fiz 2 aulas, larguei o teclado, porque eu não tinha disciplina para continuar. Assim, aí para mim, tipo, eu achava que eu ia sentar ali e já ia tocar como se fosse um, sei lá. Mas nunca tive me dei esse tempo de aprender, né? Mas você veja que o problema não está, então, no instrumento, está na disciplina. Exatamente, Né? Porque, Tá assim, na paciência para aprender, que né? nem Para passar, uma- passar o processo, sim, né? sim. Eu acho que é igual uma atividade física, né? Mas assim, Sim. você tem na musculação, né? Tem a musculação dos dedos, até. Sim. Você fala, é repetição muitas vezes, né? Sim, sim. Não, e você veja bem, né? A questão da música, eu sou um cara que eu sou, assim, dom zero. E não falo isso para me depreciar. Sim, eu Sim. também. Os dois. Eu também, mas eu sou persistente. É o que eu não tenho, assim. Mas aí o Beto Blues, que toca comigo, ele é um guitarrista virtuoso. Sim. Então é um absurdo ver ele tocar. O que ele faz com a guitarra, eu falei para ele, ele é meu professor de guitarra, inclusive, e eu falo para ele, Beto, eu só preciso nascer de novo e ficar 56 anos treinando para ver se eu começo a tocar igual você. Então, assim, mas é um legal. cara que ele é virtuoso, sim, mas ele é um cara que na época dele de aprender a tocar guitarra, ele estudava 12 horas por dia. Sim. Caramba. Então- Não é assim, né? Ele tem tinha esse dom, mas ele teve que trabalhar Ele isso, investiu, né? né? Hoje eu vejo muito claramente na música, que não só na música, vai em qualquer segmento, que o esforço supera o dom. Sempre superou, né? Então, se você é esforçado, se você vai para cima, você vai superar quem tem dom. Você gosta de futebol? Pouco, Mais ou cara. menos, pouco. Vou dar um exemplo, então, do futebol. Quem joga mais bola? Não sei se você acompanha, mas quem joga mais bola no pé? Neymar ou Kaká? Jogou. Você lembra do Kaká, né? Sim. Cara, Bola no pé, bola no pé. O Neymar, Neymar, né? claro. Mas quem que foi o melhor do mundo? Kaká. Kaká. Por quê? Persistência, né? Comportamento. Comportamento, é uma série de eu coisas. acho que o que ferrou a vida do Neymar, quem sou eu? Tá, vamos lá, vamos dar um corte bom aí. Mas eu acho que o que ferrou a vida do Neymar foi a atitude dele na Copa do Mundo. Sim, Porque todo mundo viu a firula que ele fez. sim. Então, assim, isso virou piada mundial. Virou. Então, como é que um cara desse vai receber a bola de ouro da FIFA tendo Exatamente. feito uma pataquada daquela? É, Então, assim, ele cavou a situação que ele viveu. é. Agora, é um cara habilidoso? Super. É um cara inteligente no campo? Super. É um cara de bola no pé? Resultado? É. Mas, assim, nunca vai ser o melhor do mundo. E nunca Sim. foi, nunca vai ser. Por quê? Agora já tá velho. Por conta por conta da atitude dele numa certa época. Então, assim, é um cara habilidoso? Super habilidoso. Um cara bom, milionário, trilionário. Sim. Mas teve todos os resultados positivos do futebol. Mas ele, na minha concepção, deve doer fortemente nele Sim. de não ter sido o melhor do mundo. Porque era uma coisa que tava. Foi desenhado para isso, né? Foi. Desde o pai dele, né? A partir do pai dele ali, né? Mas é uma questão do talento que ele tinha, mas ele não treinou, né? Ele não treinou como deveria. Não se dedicou tanto quanto deveria se dedicar, né? Tá falando aqui da música, né? Você veja na época do próprio Kaká, né? A quantidade de porrada que o Kaká levava. Sim. Ele não saía rolando no não saía campo, né? rolando. Falando, exatamente. Imagine você que Lembra do toca. peão da casa própria? Vamos levar pra música, você tocando e sair rolando. Né? Não dá, né? Mas isso é uma coisa assim que é uma opinião minha com relação É, a mas isso. eu Mas entendo. eu concordo. Mas é só um exemplo que a gente pega. É muito. pra É a citar, parte comportamental, né? Porque às vezes a pessoa tem um super talento, mas ela tem um comportamento que acaba aniquilando de alguma forma Isso, de certa as chances, forma, né? Nina, isso de certa forma é o problema do músico hoje. Porque o músico, ele tem assim, ele faz o mais difícil. Exato. Ele toca e canta. Aham. Que assim, para quem não toca e canta, o grau de dificuldade de você tocar e cantar é altíssimo. Sim. Sim. Mas assim, o cara já faz isso. É tipo um presente de Deus, assim. Exatamente, você já está lá, você está fazendo. Só que, vamos dizer assim, aonde que estão as falhas que você precisa organizar para você ser um músico de sucesso? Perfeito. Vamos dizer assim, quantos por cento são músicos de sucesso hoje dos que estão aí? 0,1%. É muito pouco, né? Aí se você perguntar por que eles têm sucesso, porque eles decidiram de se organizar, porque eles decidiram de criar uma metodologia, eles decidiram de investir na carreira deles, eles decidiram uma série de coisas que a grande maioria dos músicos não decide.
Por exemplo, assim, o músico de bar hoje em Curitiba, assim, vai ter gente querendo me matar, mas tudo bem. Polêmicas. Mas assim, o músico de bar, ele ganha lá 200, 300 pila por noite para tocar num lugar. Certo. Os melhores aí na faixa de 500, 600, mas os músicos normais aí 300, 250. Aí o que o cara faz? Ele pega esses 300, um pouco ele bebe em cerveja, um pouco ele gasta com comida. Aí o cara, dos 300 que ele ganhou, ele chega em casa com 150. Tá bem. Aí ele precisa comer em casa. Vamos dizer, se ele não bebesse muito e não comesse muito o dinheiro que ele ganhou, ele podia pegar esses R$ 150 por show e aplicar na carreira dele. Certo. Ele não pensa como, Não. empresário, né? Não Como pensa no negócio, futuro, né? né? É como negócio mesmo, né? Assim. Aí, cara, a música é um grande business. Tanto é que quem está nessa fatia de 0,1%, tá muito rico. Sim, isso que a gente estava conversando aquele dia que eu estive aqui, que a música é um mercado meio 880, né? É igual futebol, mais ou menos, né? Porque ou você faz muito sucesso e ganha milhões, É. bilhões, ou você sempre vai ter aquela, né? Talvez nesse cenário de ser um músico de bar e tal. Mas aí entra a questão Aí da entra a administração questão da da carreira, administração né? da Você carreira, que pensar, é um né? dos serviços que você presta aqui, não? Sim, eu sempre falo pro músico aqui, falo, gente, vocês precisam... Porque o músico, ele é um ser diferente, porque ele acha que a música vai transcender o planeta e ele vai ficar rico porque a música dele é boa. Isso aí é uma bobagem. Assim, eu sempre falo pro músico, viu, galera, vocês estão viajando, vocês estão cheirando cola, não é por aí. Não é por aí, né? Porque vocês estão... tem que entender que, assim, todo business, todo negócio precisa de investimento. De quem? De quem está no business. Sim. Não adianta você falar assim, não, investe aí na minha carreira. Se eu não tenho a mente empresarial, Sim. você vai investir e vai perder dinheiro. Sim. Então, por que a música é considerada um negócio de alto risco hoje para quem vai investir? Porque o empresário que vai investir não consegue ver o empreendedorismo do músico. Com certeza. Sim, uma coisa até interessante, depois você vai falar Você fiquei curioso da questão do LS Jack, né? Que você citou ali da música da Carla, mas eu tava vendo uma entrevista era do Rodrigo. Do Rodrigo Santos, que era do Barão Vermelho, né? Que ele era o guitarrista lá, ele era contratado, né? Na verdade, do Barão. Daí ele teve problema com droga e tal, ele teve que se afastar, enfim. Daí disse que ele, em 2 ocasiões, uma vez ele quase morreu num voo lá, que teve lá, ele teve uma overdose lá, ele quase morreu num voo, e daí ele saiu agora das drogas e tal, mas foi internado, mas ele contou que, como ele era músico contratado do Barão Vermelho, chegou um dia o Frejá e o Maurício lá, Barros, falaram pra ele, cara, tipo, não dá mais, ou você para, né, ou você vai ter que sair da banda. Tipo assim, na verdade Ultimato. ele era contratado, então eles foram lá demitir ele. Não, mas eu tô dizendo assim, o Barão só existe, a gente pensa, mas porque tinha o Frejá e tinha o Maurício que pensavam como um negócio. Sim. Tipo, não adianta, o cara é bom, mas ele não... Pô, do jeito que ele tá, não vai rolar mais, o cara tá acabando com a banda, né? Então, é que nem a história do Titãs, né? Titãs teve um momento que eles criaram lá, dentro do Titãs, quando o Marcelo Fromer estava vivo, eles criaram dentro lá, eles tinham lá para um controlar o outro. Era um grupo lá que entregava. Se o cara tava usando droga, não tava... Você sabe que o pessoal do Titãs, eles se odeiam, né? Se odeiam, né? Sim, mas é um negócio, né? Mas é um negócio, eles né? vão tocar, você tem que ter, tudo você separado, tem que ter né? 8 camarins separados. Mas é um negócio, né? Eles tem que pensar como um mas negócio. Eles no palco, você fala assim, esses caras são os melhores amigos da vida. E daí Tudo chega lá, nem se encenação. falam, né? Exatamente. Mas ele tá entregando um trabalho, né? Sim. Mas só deixa eu fazer um adendo Tá. sobre esse negócio de drogas aí. Existe assim, o que eu vou falar aqui é bem polêmico, mas é uma verdade. Sim. Grande parte dos músicos que usa droga, se eu falar uma cocaína, um pó, alguma coisa, ele usa para melhorar a concentração dele, Sim. né? Isso aí, se você pegar a geração de anos 60 até anos 90, É igual caminhoneiro, então. viu, os caras cheiraram tudo que tinha que Que cheirar, frente. beberam tudo que tinha que beber, só que o que acontece? Na época, a droga era boa. Sim. Tanto é que o Kate Hirsch tá com 150 hoje, anos Tá e aí, tá vivo, entre né? nós aí. Tá entre nós e melhor, É um case, melhor que case. nós, né? E melhor que nós. Melhor que nós. Então, assim, hoje em dia, a galera usa droga para manter a concentração Sim. alta. Porque, assim, você pode ver um cara que ele cheira uma carreira antes do show, ele não erra nada. Porque ele tá assim, ó. Tá Focado. pilhado, focado. tá pronto ali, né? Ele tá pronto, a mente dele tá... É. Agora, assim, se você for pensar de maneira correta, será que é só a cocaína que faz isso?
Será que uma instrução boa, será que uma vontade de querer fazer melhor, será que não faz isso também? Então, assim, Sim. o caminho da droga é um caminho que eu vejo hoje, para o músico, é um caminho fácil. Tá ali, compra, paga tanto, cheira, fica bom. E, assim, é uma opinião minha, né? Só que a galera, ele começa a entrar nisso para melhorar a concentração. Isso daí é um poço sem fundo. Sim. Você vai caindo, caindo e você nunca mais volta. E uma hora também eu acho que o efeito não é mais o mesmo, né? Acho que eu Nossa. imagino assim que o cara. Cada vez vai né, precisa precisar consumir mais, né? Para ter o mesmo efeito. Você vê casos de grandes músicos aí, daquela turma que morreu com 27 anos, né? Todos eles foram no limite da droga e que matou eles foi a droga. O próprio cara do Taylor Hawkes, lá da banda do cara que era do Nirvana, como é que é o nome da banda? O Foo Fighters. Foo Fighters, Sim. Então, um cara bem sucedido, Sim. família, puta músico, um baterista de primeira qualidade, um vocal, não sei se vocês chegaram a ver o vocal do Taylor Hawkes. Não. Sim. Ele tinha a voz idêntica do Freddie Mercury. Caramba. Impressionante. Uhum. Um cara super de sucesso. Ele perdeu para quem quando ele morreu? Ele Pras perdeu para ele drogas. mesmo. Exatamente. Então, assim, sei lá, mas isso acontece. Acontece, não, e acontece muito, né? E eu acho que também tem a questão, acho, da concentração e também acho que de toda a pressão, né? Porque você tá ali numa posição de destaque, é muito dinheiro, as coisas começam a ser muito fáceis, né? Sim. Mas antes de ser fácil, houve um momento que não era, né? Sim. Houve uma crescente, assim. Se a gente for falar, Nina, hoje do músico que está começando, o músico que está começando, ele tem uma possibilidade de começar direito, porque hoje, assim, antes tinha as gravadoras que faziam as coisas, e o músico ficava lá com 10% do negócio, que já era uma boa grana, mas a gravadora fazia tudo. Sim. Né? Só que ela fazia tudo para quem? Para quem ela queria. Sim. Então, a pessoa podia ser muito boa, se ele chegasse numa gravadora, e a gravadora visse algum risco desse cara novo atrapalhar os artistas que estavam tendo sucesso, eles botavam esse cara numa coisa que a gente chamava de geladeira. Tem um exemplo clássico do Hit, né? Com o Roberto Carlos, que é verdade, né? Vocês sabem, o Hit, Menina Veneno. O Hit foi gravar... O Roberto Carlos é da CBS, mesma gravadora do Hit. O Hit fez sucesso... Todas as músicas daquele primeiro álbum do Hit tocaram nas rádios e estourou. Daí o segundo álbum do Hit, assim, a gravadora não deu a mesma atenção para ele que era esperado, porque ele tinha sucesso. E parece que o Roberto Carlos lá, dizem, né? Até o Hit não confirma isso. Mas há uma conversa que o Roberto Carlos pensou, vamos criar um rival para mim aqui. Mas isso é lógico, né? que ninguém vai confirmar ou negar esse tipo de coisa. Mas assim, isso acontece muito, acontece até hoje, né? Mas a questão é o seguinte, hoje o músico ele tem a possibilidade de fazer um negócio onde ele investe um pouquinho na carreira dele, ou ele tem alguém que possa investir na carreira dele. Só que qual que é o problema? O problema é a questão de metodologia. A música, a nível de business, você tem que fazer igual você faz com qualquer outro tipo de business. Fazer um business plan, fazer um plano de contingência, que é o que pode dar errado no caminho. É você fazer um trabalho focado em quê? Focado em resultado. Mas resultado de que parte? Assim, um resultado de médio e longo prazo. Sim. Mas o que é o resultado? É só o financeiro? Ou... Nina, eu vou te falar para você o seguinte. Se você perguntar hoje qual que é a minha profissão, minha profissão é ganhar dinheiro. Assim, o que é o mais importante da minha profissão? Eu acho que de todas, né? Mas assim, às vezes a hipocrisia do cara fala assim, não, eu quero fazer então, porque tem muita essa coisa da arte, exato, Mas não, eu prefiro não ter dinheiro e tocar minha música. Fala, por favor, meu, isso aí, falar pra mim isso aí. Então, mas eu tenho uma história até para complementar. Ele falou de planejamento, né? Na época que eu estava na faculdade, eu conheci um cara, conheci dois caras na faculdade, a gente resolveu montar uma banda. E aí eu tocava algumas notas lá, o outro cara tocava bem baixo e esse outro cara tocava bateria. Esse que era o dono do local lá que a gente ia ensaiar, que o cara tinha um local para ensaiar e tal, tudo. Daí um dia a gente sentou numa mesa lá na casa do cara e ele começou a falar assim, porque quando a gente chegar na MTV, ele planejou tudo assim.
quando ele chegar na MTV vai acontecer isso com a gente. E eu e o outro amigo meu lá, a gente, pô, esse cara tá maluco, esse cara tá pirando, né? E a gente acabou saindo fora da banda. E ele queria chegar, eu lembro, ele circulou MTV assim. E esse cara não virou VJ da MTV lá? Viu? Ele virou aquele, sabe aquele caça VJ que teve? Que teve na MTV, o cara chegou, ele tinha... Ele queria chegar na MTV. Ele colocou aí. Mas é foco, né, gente? Foco. Tudo que você põe na sua cabeça é o começo do que vai acontecer com você, né? Sim. Mas você veja bem uma coisa, falando de planejamento também, Ângelo, teve muitas bandas que não planejaram nada. Eles foram indo porque eram bons mesmo e foram indo, e de repente o cara chega e toca num grande festival, tipo um Rock in Rio da vida. Aí o cara tá lá no palco do Rock in Rio tocando para milhares de pessoas, aí daqui a pouco o cara fala assim, meu, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? O que nós vamos fazer daqui para frente? Mas daí não tem plano, não tem nada. Assim, teve muita banda que acabou depois que foi pro palco do Rock in Rio, porque os caras não tinham estrutura. Tem alguma banda que você lembra, assim, de nome, assim, que não vou falar não, pelo seguinte, porque isso aí... claro, sim. mas acabou, né? Não, mas tem bandas que não deram certo, né? Que não ganharam o mesmo status que teriam, não, né? exatamente. E tem, assim, tem várias bandas que se as pessoas das bandas me escutarem, vai servir a carapuça. Mas eu acho que isso daí é falta do preparo prévio. Planejamento, né? Assim, se você planejar que você vai tocar as músicas boas, você vai chegar no Rock in Rio, quando você chegar lá, você tá tudo pronto. Aí você vai estourar e vai falar assim, não, o cara teve sorte. Não, ele teve planejamento. E mas uma coisa é que você falou, planejamento, beleza, mas você falou até do LS Jack, né? Você falou aqui, você pode explicar melhor, né? O LS Jack, pra quem não sabe, tinha um vocalista, né? O que é o Marcos Mena, que no auge teve um problema de saúde, né? Ele foi fazer uma cirurgia lá e Teve uma acabou complicação. E, pô, por mais que os caras tivessem planejamento, putz, É que a questão eu conheço bem essa história contada por eles, porque assim, a MS acaba fazendo o gerenciamento do LS Jack, né? Então, assim, eles fizeram... eles estavam no 5º disco já, no 5º CD. E estavam estourados, estavam fazendo 250 shows por ano. O negócio estavam vindo muito bem. Aí gravaram o quinto CD... E no dia que ia lançar o 5º CD, na semana que ia lançar o 5º CD, o Marcos Mena não avisou para ninguém e foi fazer a cirurgia e teve o choque anafilático e ficou do jeito que ficou. A pessoa da banda não sabia que ele tinha feito cirurgia. Caramba. Nem sabia, ele foi fazer. E também ele achou que vou fazer. Era uma coisa ali, simples, né? Simples, entre aspas. O pessoal falou para mim assim, falou, Marcos, eu acho o Marcos Mena um ícone da época. Sim. Porque ele foi um cara assim, ele era para ser o Bon Jovi brasileiro. Sim, exatamente. Ele era bonitão, né? Bonito, cantava presença bem, de palco, presença, né? tudo lindo. Aí, o que o pessoal falou assim? Que é excesso de como é que falo? Do cara querer excesso estético, né? É vaidade, né? Que vaidade. Já tava bem, mas não, precisava daquilo mais, né? Não precisava, porque já tava. Bem. E isso foi um problema. E aí o pessoal do LS Jack mesmo ficaram durante muitos anos esperando o retorno do Marcos Mena. Eles ficaram esperando, então? Sim. Ele melhorar, ter condições. E aí, sei lá, vamos pensar em 4 anos, 5 anos para trás, entrou no LS Jack o Vini. Vini, mexe a cadeira. Vini mexe a cadeira. Isso. Aí o Vini ficou um tempo, e daí quando eles iam estourar com o Vini, novamente, o Vini resolveu sair. E daí os caras falaram, porra... Desanimaram total. Daí os 3, que é o Bicudo, que é o batera, o Serginho, que é o guitarrista, e o Vitor, que era baixista, agora é baixista e vocalista, ele fala assim, cara, vamos tocar essa porra nós mesmo. E assim, os caras são muito bons músicos, são boas pessoas, e estão fazendo acontecer. Legal. Então, assim, já temos vários shows marcados com Legal. eles. E assim, é uma banda que tem um legado de música. As músicas que eles tocam, Carla, Sem Radar, Uma Carta, Espírito Meu, aonde você tocar, a galera canta junto. Sim. E nem sabe que é dele às vezes, né? Porque passou tanto tempo já que... Mas o que eles ficaram fazendo, os outros músicos, nesse tempo que... Cara, gravação... Tocando, continuar na música. Mas assim, o resultado da falta de planejamento foi uma coisa que levou eles a isso daí.
Talvez também, e um plano de contingência, né? Também. Eu sou um cara que quando eu faço um business plan, eu já faço agregado plano de contingência. Porque assim, o que é o plano de contingência? É o que pode dar errado no teu processo. Sim. Se você sabe que alguma coisa vai dar errado e você cria já uma estratégia para dar a volta nisso, você vai... Você dá sempre um passo à frente, né? Você dá um passo à frente, porque você encontrou o problema. Se você não sabe o que fazer, muitas vezes a solução é desviar do plano e pegar um acessório ali. Só que eu sempre falo o seguinte, você sai de um ponto A para um ponto B, se você chega aqui no meio do caminho, você tem um problema e você não resolve, você resolve de mudar de caminho, você já não vai chegar no ponto B, você vai chegar no ponto C. Sim. Tá Que é um outro lugar que, né, que não estava no plano. Não estava no plano. Então, assim, hoje eu sempre falo pro pessoal, para todo mundo que eu falo aqui, você não precisa ter um baita plano, você não precisa ter o melhor plano. Você precisa ter um plano e seguir a porra do plano. Só isso. Sim, e o pessoal do LS Jack, qual que é o plano deles agora? Assim, Não, então, a gente está estruturando, né? Gravamos um álbum para eles com 7 músicas antigas e 2 músicas novas. As novas são muito boas, as músicas. E assim, a gente tá com uma pessoa vendendo shows, tá com uma pessoa fazendo assessoria de imprensa, onde a própria Nina vai fazer assessoria de imprensa junto com a gente. O Ângelo também. O Ângelo também. Comando News. Vamos juntos aí. Porque assim, existe eles são muito bons músicos. Sim, o show deles é um show muito gostoso, muito bacana. Bem nostálgico, né? Nostálgico. Eles são os caras, assim, mais ou menos da minha faixa de idade aí, 50 e tantos. Você vê que o tempo passa, né? A gente viu os caras, né? Quem viu naquela época, não esquece que os caras também passam o tempo, né? Assim, tipo, que eles estão mais experientes hoje, né? Sim, mas são bons músicos. Sim, claro. Eles fizeram bastante sucesso ali no final da década de 90, não é? Até 2000 e pouco, né? Eu lembro que assim, na faculdade a gente sempre saía na night e sempre tocava LS Jack. Sim, mas... LS Jack, LS Jack. Então, essa é a música de abertura do show deles. Show deles, Mas é uma coisa assim que... quando eu conheci eles, eu falei pra eles assim, putz, vocês podiam estar andando de helicóptero, galera. Coitados aí. O Marcos Mena é primo do Rogério Flauzino? Não sei. Tem algum parentesco? Tem aí. Mas interessante. Você falou, até lembrei de a banda que você tem um contato também é com a banda Malta, né? Você tem a Malta foi um caso parecido. Uhum. Porque o vocalista da Malta, eles ganharam um programa da Globo que chamava Superstar. Superstar, exatamente. E eles estouraram. Porque eram todos os caras novos, os caras bonitão. Quem é você? Exatamente. E eles começaram a fazer muito sucesso. Aí o que aconteceu? Por falta de planejamento, por falta de bons acordos entre eles, o vocalista na época resolveu de sair da banda, porque ele falou assim, não, eu sou o cara e vocês são... Sozinho, eu que faço, eu que sou responsável pelo sucesso, né? E aí esse cara pegou e saiu e deixou a Malta sem... Só que, cara, eu conheço o pessoal da Malta. É difícil você ver uns músicos melhor que esses caras. São muito bons, eles são muito bons. A gente já teve o privilégio de ter eles aqui tocando ao vivo com a gente aqui. Que legal. Aqui tem estúdio aqui, né? Tem estúdio aqui. Então foi um absurdo a capacidade dos caras. Aí eles tentaram colocar a Luana Camará que é uma baita vocalista, sensacional. Mas a Malta era uma banda de público feminino. Sim. Entendi. Então, assim, precisava de um vocalista homem. Aham. E daí, recentemente entrou na banda, uns 4 anos pra cá, entrou na banda o João Gumiero, que é um cara que tem uma potência vocal melhor que do anterior, do que o anterior. Só que, assim, o que aconteceu nesse período? A Malta estava num auge, ela caiu, e agora ela está se recuperando novamente. Sim. Então, assim, tem músicas boas, tem tudo ótimo, músicos excelentes, tem uma boa assessoria, o empresário deles é meu amigo, é muito bom o empresário deles, e tá fazendo acontecer. A Malta já tá rodando show de 60, 70 mil reais. Cara, que legal. Bacana, Eu tenho uma curiosidade, Marcelo, eu sei que talvez foge mas é que tá falando da questão, hoje eu vejo pelos meus filhos, assim, geração... Tipo, 15 segundos a música troca, né? E eu tava vendo, não sei quem que falou que muitas bandas agora estão preferindo colocar logo no início da música o refrão já pra, sabe, pegar. Isso existe, é verdade? Sim, isso é quase que um padrão hoje.
É. Porque, assim, qual que é a ideia? A ideia é criar um refrão grudento, né, que eu chamo de grudento, porque você toca e o Sim. cara fala assim, putz, já sei cantar o refrão. Ah, Aham. Então, o refrão é grudento e é um negócio que eles põem no início da música para que, assim, quando você vai apresentar a música, o público já sai cantando. Sim. Então, isso daí é um praxe. Outro praxe é você fazer a música curta, 2 minutos e meio a 3. Imagina, ninguém mais ia ter saco para escutar Faroeste Caboclo. Não, imagina, a música do Pink Floyd. Não, 12 minutos, né? Led Zeppelin com 6, 7, 8. Não faz tem. mais. Então, hoje em dia tem um padrão e, assim, as músicas antes elas tinham o verso, o refrão, a ponte, o refrão. O que tem hoje? É só o refrão. Então. Não, só tem um refrão e tem um versinho ali. Mas É feito para viralizar no a ponte TikTok, das músicas era a coisa mais Instagram. bacana que tinha. Sim, que Ela preparava para a segunda né? parte. Sim. Não tem nem que preparar nada, mas não dá Nem tempo. tem segunda parte. Mas assim, em linhas gerais, gente, eu acho que a música, o problema da música hoje é a visão empresarial do músico. Ele tinha que ter uma visão empresarial para saber o seguinte, o que eu preciso fazer a nível empresarial, a nível de marketing, a nível de propaganda do meu trabalho, de investimento nas plataformas certas, né? Sim. Que hoje a plataforma digital, a gente sabe bem disso e não é nenhuma crítica, mas a plataforma digital ela só se movimenta com dinheiro. Se você não pagar, você não vai evoluir. Assim, a coisa viralizou. Viralizou Não, tem zero investimento alguma coisa financeiro por ali, cento. né? Sim. O pessoal fala assim, o jovem Dionísio viralizou com Acorda a Corda Pedrinho. Pedrinho. O Jovem Dionísio é uma banda já de bastante estrada, mas eles já tinham um sucesso, já tinham alguma coisa. Aí quando eles estouraram, eles já tinham um investimento que eles tinham feito, já é uma banda consolidada. E até porque tem que manter aquilo, né? Como é que você vai estourar ali, viralizar e daí não tem mais nada. Eles viralizaram e ganharam muito dinheiro com isso, né? É que nem aquele pessoal lá do Vai Pra BC, né? Sim. Quer dizer, ninguém conhece nada mais do que aquele refrão do Sim. Vou Pra BC. Só isso, só aquilo, né? só Só isso. aquele Os caras ficaram pedaço. milionários. Só com aquilo. Só com aquilo. É. Então, assim, eles podem daqui a 10 anos criar uma outra coisa. Mas houve uma estratégia nisso, né? Claro, Com certeza houve um planejamento. Claro. Não foi uma coisa assim, saiu, vamos soltar um troço. Não foi assim, não. né? É que a gente acha que não tem, mas assim, todo mundo que tem sucesso hoje, todo mundo, tem um planejamento por trás. Então, assim, porque não tem como, assim, o cara fala assim, a galera fala muito assim, mas esse cara teve sorte, né? Teve sorte em acertar no riff lá. Cara, não é sorte, bicho. Não existe sorte. Sorte é oportunidade mais vontade. Se você não tiver oportunidade e vontade, se você estiver preparado para aquela oportunidade que vai chegar na sua vida e você fazer acontecer, aquilo ali não é sorte. Mas, assim, a grande maioria, por comodismo, chama de sorte. Teve sorte. É que, na verdade, assim, eu acho que até a própria mídia, tudo que... esse universo da música, ele é muito mítico, né? Então fica parecendo, assim, que são pessoas que foram tocadas, ungidas por um talento divino e que, né, que não parece ser algo... parece algo etéreo, assim, que não é desse mundo, que é algo, assim, que transcende o tangível. Eu concordo. Né? E outro grande problema do músico é essa questão do ego, né? Porque, assim, o ego é uma coisa, assim, que eu vejo muito isso no pessoal que a gente trabalha aqui, no pessoal da Malta e no pessoal do LS Jack. É uma galera desprovida de ego. Legal. Então, é muito legal trabalhar com eles, porque eles são pessoas simples, fáceis de tratar. Ontem a gente teve um rapaz aqui para gravar uma música da dupla William e Renan. Então, teve aqui o William ontem. E esse cara é um cara que assim... É muito bacana de conversar com ele, a humildade dele, assim, a conversa dele, não é aquela conversa soberba, não, eu sou o cara, você é o... Né? Mas também, Marcelo, a gente sabe, né, também um pouco das épocas, né? Por exemplo, hoje as bandas mais novas, quem até acompanha bandas novas, gente nova, bastante, assim, até fui num show esse final de semana aí. Então, o que acontece? Hoje em dia as bandas estão expostas nas redes. Então, se você não for aquilo que você é na rede, no ao vivo, você cai rápido. Antigamente você não tinha acesso à vida do artista. Então, o cara ficava meio que no Olimpo, né? No outro nível, assim. Lembro da época do RPM, assim, você tinha até... Nossa, eu tenho uma história terrível com o RPM.
Mas você veja bem, hoje a rede social, ela expõe o cara escovando o dente, saindo da cama de manhã, fazendo um monte de coisa que assim, o público não precisa ver isso. Assim, quando é que o Led Zeppelin, quando é que os caras estavam escovando o dente? Não escovavam também, não. Não tinha nem tempo, né? Mas Porque assim, o excesso de exposição, Sim. ele é ruim por quê? Porque quando você vai pro palco, o público já viu tudo. Já viu tudo, né? Aí não quer ver. Teve uma... até eu li uma reportagem sobre a carreira da Ludmilla e da Ivete Sangalo, que elas tiveram que dar um passo para trás, sair da Globo, porque elas estavam apresentando um monte de coisa, um monte de programa lá, porque elas fizeram, foi feita uma pesquisa e por que as pessoas não estavam mais indo no show delas? Porque elas estavam muito expostas. Então, tipo assim, as pessoas não precisavam ir no show. Elas elas já tinham sanado toda a necessidade de vê-las. Não era mais surpresa. Exatamente. E aí, até que a Ivete Sangalo saiu lá do Masked Singer e deu, assim, para se reservar um pouco mais. Preservar, sem dúvida. Não, isso acontece muito hoje, mas tudo isso, o excesso de exposição é a falta de estratégia. Então, né? Porque isso é claro, assim, não, eu vou aparecer, vou fazer um monte de vídeo, vou fazer vídeo viral, eu vou fazer uma dancinha, a dancinha funciona? Funciona. Quer dizer, pega o caso do Zé Felipe, funciona. A carreira dele é toda baseada nisso. Mas assim, a galera achar que vai chegar nesse tipo de coisa para fazer o que ele faz, com o resultado que ele tem. Mas ele é filho do Leonardo, né? Ele tem você imagina ele tem toda uma estrutura atrás. Imagina o investimento que foi por trás dele para ele estar aí. Exatamente. Porque hoje, Nina, vamos pegar o seguinte, vamos pegar uma pessoa, um músico normal. Se ele quer entrar no segmento do sertanejo, se ele tiver entre 3 e 5 milhões na mão, em 2 anos esse cara tá estourado. Caramba. É dinheiro, né? Bastante dinheiro. É bastante, mas assim, esses 5 milhões, mas tem que ter dinheiro. Ao longo da carreira, ele vira nada. Nada, porque ele vai ganhar o retorno, O né? retorno é muito grande. Agora, você pega um pessoal de pop rock, o mercado já é diferente, então você precisa entre 1,5 milhão, 2 milhões para você estourar esse pessoal. Você pega do gospel hoje, eu quero estourar no gospel. Com 1 milhão você toca até no Vaticano. Caramba. Então, o gospel é o segmento que mais engaja. Por quê? Porque o pessoal é mais engajado. Sim. Mas, assim, cada segmento tem um investimento diferente, um público diferente. O músico precisa entender que, para quem você quer tocar, para quem você vai tocar, aonde que a tua música vai atingir. Então, a segmentação também é importante. Porque isso mudou muito, né, Marcelo? Assim, veja, na década de 80 lá, né, a gente tinha o quê? Por exemplo, o Roberto Carlos, todo mundo conhecia, né? Você ligava Globo, ligava TV, ele tava lá. Onipresente. Então, hoje você pode escolher. Eu quero ouvir, eu só gosto de pop. Eu gosto só de banda de rock. Eu escuto só. Então, você tem que descobrir exatamente, a banda tem que saber isso, né? Não é querer abraçar que nem antigamente era pegar todo mundo, né? Não vai ter isso, né? Não vai mais. Hoje tem que ser público segmentado. Porque, você veja, hoje se a gente for falar de rock nacional, nós temos um público aí de 50 milhões de brasileiros que adoram rock nacional. É bastante gente até, né? Bastante. Agora, assim... Mas onde que estão esses caras? Tem que saber, né, também. Não, exatamente. Eu tenho que saber quem são, o que comem, aonde dormem... Como se reproduzem. É tudo, né? Saber isso aí. Agora, se eu não souber isso através de segmentação, Sim. eu não consigo atingir esse cara. Sim. Porque, assim, quem que eu vou convidar para o show? Quando eu estou fazendo o meu trabalho de mídia. Eu tenho que convidar as pessoas, por exemplo, vamos pegar o caso do Elias Check. O Elias Check, pessoas de 20 anos não conhecem o Elias Check. Não vão. Então, qual que é o público do Elias Check? É um público de 40 mais. 40 mais. Somos nós. Somos nós. Eu sou 40 bem mais, né? Mas então, vamos lá, né? Eu também. A gente também não tá 40 tão... mais, mas é 40 mais, não importa quanto mais pra frente. Mas o fato é que, assim, a galera tem que entender esse público, né? Nós temos um estúdio nos Estados Unidos, onde a gente tem um foco muito grande das bandas que a gente forma, de tocar para público de 60 a mais. Olha que interessante. Que é o pessoal dos dos grupos lá que vivem lá nos grupos de moradia. Ah, sim, daqueles residenciais lá da Flórida. Exatamente. Na Flórida, para você ter uma ideia, tem 250 residenciais daqueles. Meu Deus. E é um público que tem dinheiro, sim,
Tem tempo. Tem tempo e vai a shows e gasta. Sim, Agora você vai e gasta 60, 70 dólares por show, caramba. o cara faz dinheiro. Pô, legal. Mas veja assim, o que precisa começar a mudar do músico é o mindset. O mindset de ser só artista. A gente estava até falando agora há pouco sobre a questão de perfil, né? O músico, ele é muito perfil ar. Só ideias, sim. criativo. Sim. Mas daí ele não executa nada, ele não é organizado, ele não sabe tratar com pessoas. Sim, Então, assim, esse tipo de coisa é que na minha cabeça funciona assim. Você quer ter sucesso? Amplie seu mapa mental. Se você não ampliar seu mapa mental, você não vai conseguir, porque, assim, o mundo não vai deixar. sim. Você fica muito limitado, né? É. Só mais uma última pergunta antes da gente encerrar. Quando você falou dali dessas cifras, né? 5 milhões para o sertanejo, 1 milhão para o gospel. O músico que senta aqui, ele tem noção disso? Então, na verdade, assim, noção ele tem. Agora, quando você quer se lançar num determinado mercado, você tem que saber qual que é o investimento, qual que é o risco, qual que é tudo. E assim, esse negócio, não, a pessoa cria uma música sertaneja e acha que aquilo ali vai transcender, e não vai. Então, E daí existe frustração, existe esse negócio, não, Não deu músico... certo, né? Não, você vê, no dia do músico, o cara que mais se sacaneia é o músico. Começa Que por aí, né? que ele fala assim, eu sou músico, mas eu trabalho, viu, galera? Porque porra, sim, cara, é foda de ser músico. sim. Tem que E os valorizar, né? caras se desvalorizam. Sim. Que falam, eu acho que existe muito assim uma cultura de que é algo que não é uma profissão mesmo, que não é, né? Mas só no Brasil é isso. Pois Não, mas é um negócio interessante, rapidamente, Tá. que eu falei, também é outro paralelo, assim, que não é na música, mas que antes eu via diferente. Renato Aragão, os Trapalhões, né? Eu via muito, o Renato Aragão é sacana com os outros três, não sei o quê, né? Com os Trapalhões Ele lá. era chefe. Mas, na verdade, exatamente, ele via como um negócio. Sim. E os outros três só viam como oba-oba, sou os Trapalhões, sou engraçadão, e tô ganhando, tô vivendo bem agora. Ele pensava como empresa. E não tem jeito, ele não pensava só como um trapalhão que artista, estava né? como artista, ele é o empresário, ele é o cara que... E isso que talvez... Mas esse é o ponto, Ângelo, né? esse é o ponto. Se o artista corresse atrás um pouquinho de aprender sobre business, as coisas iam ser melhor. Sim. Mas assim, não, eu sou músico. É. Eu já ouvi de vários caras. Mas não é eu só- sou Sou músico. músico, mas igual Mas jornalista. aí que tá, sou mas jornalista, isso que eu ia falar. Eu ia falar a exatamente, mesma é igual coisa. jornalista. Eu só sei escrever. Não Não adianta. dá mais. não Hoje em dia adianta. você não pode, assim, ser tão, como você fala, ter uma mente tão fechada, né? E assim, eu sempre falo muito, eu gosto muito dessa área de comportamento humano. Eu sempre falo pro pessoal, né? O que te limita? O que te limita de aprender uma coisa diferente? O que te limita de ser um pouco mais empreendedor se você é músico? As suas próprias crenças pessoais, né? Crenças pessoais. É. O que te limita de ser um pouco mais organizado? Então, assim, Exatamente. não tem nada que limita. Agora, assim, se você não quer correr atrás, porque, assim, o que a gente põe na cabeça da gente é muito poderoso. É Tem muita verdade. gente que fala assim, não, vixe, eu acho muito difícil esse negócio de organização. Você está falando para o seu cérebro Exatamente. que é difícil para você. Então, você vai fazer o quê? Você não vai fazer. Óbvio, né? É o cara que quer aprender inglês e fala assim, nossa, eu nunca vou conseguir aprender isso. Viu? Não vai, desista, que você não vai mesmo. O dia que você não mudar o teu mindset e dizer assim, não, eu vou aprender inglês, você não vai aprender. E com tudo é assim, né? Tudo. E hoje, assim, Marcelo, qual que é a estrutura da MS? O que você tem aqui para deixar disponível para os músicos? Que eles podem vir buscar como que é a estrutura? Aqui a gente tem um estúdio de gravação, né? De alto padrão, que grava, inclusive, mix e masteriza em Dolby Atmos, que é uma tendência mundial hoje. A gente grava, então, músicas do zero, né? A partir da música e melodia. Outro trabalho que a gente faz aqui é um trabalho de produção de conteúdo de banda para venda para contratantes. Se você vai hoje você pega dos 100% das bandas que tem aí, acho que talvez não chega a 10% que tem um material comercial bacana para vender. Então a gente produz o material aqui, áudio, vídeo, e entrega para o cara um material pronto para ele mostrar para o contratante. Ó, essa aqui é a minha banda. Que legal. O contratante vê aquilo e fala assim, eu quero.
Agora, você vai pegar um vídeo de celular que alguém fez para você no teu show. Já matou, né? Já Matou. acabou. Já O contratante- destruiu o O contratante sonho. fala para ele assim, ó, bichão, é milão para vocês É. aí, lamba os beijos. Sim. Faz parte, né? Mas isso, só para até para as pessoas que vêm procurar o trabalho de vocês aqui, por exemplo, como é que é hoje, Marcelo, essa ligação das bandas com quem vai contratar, os contratantes? Quem são os contratantes hoje? São casas de shows? São Bares. quem contrata uma banda? Depende assim? do segmento que você quer, porque a Uhum. gente trabalha aqui com shows corporativos, Uhum. bares, prefeituras. Então, assim, tem vários Tem segmentos que você quer falar o seguinte, para que lado que você quer ir? Não, eu quero só tocar em bar. Beleza, uma coisa. Porque tudo é o que você quer. O que você quer? Eu quero tocar em bar. Não, eu quero fazer show de prefeitura. Beleza, diferente. Até o que você vai apresentar, né? Claro. Porque a gente viu até agora as prefeituras aqui da região tem vários eventos, né, durante o ano. Todo que as mundo prefeituras tem. contratam. Sim, e tal. nossa, e tá virando uma tendência, né? A questão de shows, assim, a gente teve no show lá da Prefeitura de Pinhais, Pinhais né? é Aniversário de E Pinhais. é legal. Aniversário de E Pinhais, não você era? direciona o que eles vão entregar, por exemplo, a forma que eles precisam para entregar, né, às vezes. Porque assim, as prefeituras têm a demanda dos artistas, né? Sim. De artistas bons que têm que encantar o público, né? Agora, assim, será que o artista está pronto para encantar o público? Será que ele sabe que ele tem que ir lá encantar o público? Porque eu vejo muita gente que vai lá fazer o show, mas ele não tem foco em encantar o público. É que o objetivo da prefeitura é isso, né? Ela quer alguém que chegue lá e, tome conta do palco. isso aí. Né? Mas você veja bem, por mais que seja o objetivo da prefeitura, se o músico não tiver isso internalizado na cabeça dele, não vai rolar. Não vai rolar, Verdade, verdade. E assim, para a gente finalizar, qual a dica de ouro hoje, se a pessoa quer iniciar, óbvio, planejamento e tal, mas existe alguma coisa assim que seja o pulo do gato para uma pessoa que queira iniciar uma carreira musical? Assim, falar para o pai, chegar, pai, eu quero ser músico. A gente tem vários jovens que vêm aqui com os pais. E assim, geralmente a visão mais lúdica é do filho, né? Que vou fazer o meu sonho e vai transcender o planeta. E daí quando eu começo a falar, eu vejo os pais fazendo assim. Já falei isso para ele, já falei. Então assim, é um negócio que o próprio músico ele joga contra. Porque esse dia veio um rapaz aqui, excelente músico. Um monte de coisa que eu falei pra ele, o pai dele fez assim pra mim. Tudo certo. E o menino falou pra mim, eu não concordo tanto com você. Falei, nota 10, você pode discordar, concordar do jeito que você quiser. Mas que a realidade é essa, Sim. E aquela pessoa mais velha que quer tocar, não para ser rockstar, mas, pô, ela tem que nem... no começo, abrimos com isso, falando na questão que mudou sua vida. Quero mudar minha vida com a música. Tem solução para essa pessoa que quer começar, quer se dedicar, entendeu? A grande questão, Ângelo, tá assim, quanto que você quer? Porque isso também é o negócio. Eu sou um cara que eu sou muito focado em resultado. Então, assim, o ano passado eu decidi que eu ia emagrecer. Eu perdi 36 quilos. Queria ser focado. Tô precisando desse foco. Mas assim, eu decidi que eu quero perder 5. Que eu quero deixar a nossa banda mais... enxuta, tô brincando. Mas tocando mais. Então, assim, a gente está focado nisso, em ensaios bons, consistentes, músicas boas. Então, assim, você quer começar a ter uma banda? Vá atrás. Se junte com pessoas boas. Comece a fazer assim, comece a tocar. Ninguém começou já moendo. A grande maioria da galera começou, o ensaio era um pandemônio, mas depois de um mês, depois de 2 meses, 1 ano, vocês já vão estar tocando direitinho. O problema é começar e aonde que você quer chegar. No teu caso, eu acho que você devia começar na harmonia musical, na escolinha. Não tem problema. Não tem problema com isso. Então, mas aí que tá, na escola de música, o que a gente tem na escola de música que eu acho muito legal? A gente tem prática de banda. Então você vai estudar guitarra, por exemplo, mas na hora de tocar, você vai ter um dia lá que você vai ter uma galera no estúdio. Vai estar junto com outros instrumentos. Vai ter outros músicos e você vai estar fazendo uma prática de banda. O que isso interfere? Cara, você tem experiência de prática de banda.
Então, agora que você pegar, daqui a pouco você fala assim, não, eu tenho um amigo baixista que pode vir comigo. Ele vai vir e vai dar certo. Que legal. É que muitas vezes o problema é você sozinho, né? Você, sozinho é uma coisa. Agora vá, né? Na hora que você vai... Banda é uma irmandade. Se você não tiver, se você não for irmão dos caras... Não dá certo. Não dá certo. Gente, que papo bacana. A gente ficaria aqui a tarde inteira conversando. Fácil. Mas vamos ter que liberar o estúdio, liberar o Marcelo. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade da gente estar gravando aí esse episódio do Comando Talks aqui. Sempre ficamos encantados com a tua estrutura, tanto da MS quanto do Versa. A escola eu preciso ir lá, não conheço ainda. A escola é muito legal, legal, vocês vão gostar. Eu preciso ir lá fazer uma visita. E é isso aí, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada, Ângelo, aí pela companhia. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a vocês, foi ótimo o papo. A gente podia ficar aqui... Vamos marcar mais vezes. Tem que ter mais, tem que ter lá igual o disco, né? Lado A, lado B, pelo menos. Exatamente. Logo mais a gente faz mais um episódio, então. Obrigada, gente. É isso aí. Valeu, obrigado, gente. Valeu.